Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo falando de segurança. Olha só, o governo federal anuncia hoje um pacote de recursos para a segurança pública. Confira os detalhes. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula antecipa a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. O valor para este ano é de mais de R$ 1 bilhão. A assinatura de um decreto também institui o Plano AMAS, que vai ser o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que visa desenvolver iniciativas de segurança pública específicas para os estados da Amazônia Legal. O repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal deve ser feito em parcelas. O principal objetivo é apoiar projetos na área de segurança pública, além de projetos sociais de prevenção à violência. Entre as iniciativas que podem ser financiadas estão o reequipamento das polícias estaduais e o treinamento e a qualificação de policiais civis, militares e guardas municipais. O fundo é administrado por um conselho gestor composto de representantes dos Ministérios da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Casa Civil, do GSI e da Procuradoria-Geral da República. Já o chamado Plano Amazônia Segurança e Soberania deve receber investimentos de R$ 2 bilhões e pretende instalar 34 novas bases fluviais e terrestres na região, com presença constante de forças policiais federais e estaduais. Os recursos do Fundo Amazônia devem custear a construção desses postos de controle. E de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de desaparecidos cresceu 13% no país em um ano. O Brasil registrou pouco mais de 74 mil pessoas desaparecidas em 2022, uma média de 203 casos por dia. O estado de São Paulo concentra quase 30% do total dos registros. Mas o Distrito Federal se destaca pela proporção dos casos. Com uma taxa de 83,3 desaparecimentos por 100 mil habitantes, é o maior índice do país e mais do que o dobro da média nacional, que fica em 32 por 100 mil. Em seguida, aparecem Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com taxas bem acima dos demais. É o Amapá que teve a maior alta de casos do país. O número de registros saltou 78,4% em um ano. Acre, Roraima e Bahia também tiveram alta expressiva. 2 estados chamaram a atenção dos pesquisadores por terem sido os únicos com quedas nos registros. Goiás teve uma baixa de 8,8%, enquanto os casos em Minas Gerais diminuíram 1,2%. Já o número absoluto de pessoas encontradas também cresceu. Em 2021 foram cerca de 34 mil. Já no ano seguinte, quase 40 mil. Os pesquisadores atribuem à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social a queda acentuada no número de registros em 2020 em relação ao ano anterior, embora alguns estados, como São Paulo, permitam um registro via boletim eletrônico. De São Paulo, Leonardo Félix. Um estudo indica que mais de 60% da humanidade estão conectados às redes sociais. O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial. O número consta em um relatório sobre a internet, realizado pela organização especializada em usos digitais Capios e publicado pela agência We Are Social e a firma Meltwater. A estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, alta superior ao crescimento da população mundial, que foi de menos de 1% durante o período. A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial, quase 5,2 bilhões de pessoas. Mas o crescimento desacelerou significativamente desde a pandemia de coronavírus. Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens, 53,6%, ainda que haja uma margem de imprecisão, devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes. As disparidades regionais são consideráveis.
Apenas uma em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de 1/3 dos habitantes está registrado em alguma das redes. O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de 2 minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos. A geografia mostra grandes diferenças, que vão de 3 horas e 49 no Brasil a 1 hora e 46 na França e menos de 1 hora no Japão. Os usuários estão cadastrados em média em mais de 7 plataformas. Entre as mais citadas estão 3 do grupo Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, seguidas por 3 aplicativos chineses, WeChat, TikTok e a versão local do Douyin, e por Twitter, Messenger e Telegram. E 3 jogos foram realizados hoje na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Confira os resultados. A Suíça confirmou o favoritismo no confronto diante das Filipinas e abriu sua campanha na Copa do Mundo Feminina com vitória. A equipe europeia dominou o time asiático, estreante em Copas, e venceu por 2-0 na madrugada desta sexta-feira em Dunedin, na Nova Zelândia. Beckman abriu o placar cobrando pênalti e Pilbel fechou na etapa final. Em outra partida, Canadá e Nigéria empataram em Melbourne, na Austrália, no primeiro 0-0 da Copa. A seleção canadense ainda teve a grande chance do jogo, mas acabou perdendo um pênalti. E na outra partida da rodada, a Espanha fez valer o favoritismo e venceu a Costa Rica por 3-0 nesta sexta-feira no Wellington Regional, em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Del Campo contra Aitana Bonmati e Esther Gonzalez fizeram os gols da seleção espanhola, que não teve dificuldades para somar os primeiros 3 pontos na liderança do Grupo C. E olha só que legal, neste domingo, dia 23 de julho, o missionário R.R. Soares estará em Curitiba para realizar uma reunião com muita fé e milagres. E nós vamos mostrar o lugar onde o missionário vai estar aqui em Curitiba domingo. Vai ser aqui, no Espaço Torres, sede social do Paraná Clube. O Espaço Torres é um ambiente bastante procurado para a realização de eventos por possuir uma boa estrutura e ser de fácil acesso. O missionário mesmo já fez diversas reuniões aqui, todas elas com uma multidão de pessoas. Para quem tem mobilidade reduzida ou deficiência física, o local dispõe de elevadores. Para aqueles que precisam utilizar o transporte público, aqui perto, a 200 metros, existem 2 pontos de ônibus por onde passam as linhas Cabral, Portão e Interbairro 5. O Espaço Torres está localizado na Vila Guaíra, região do bairro Portão, na Avenida Presidente Kennedy, número 2377, bem na esquina da Rua São Paulo. A Rua São Paulo é essa, inclusive é onde fica a entrada para o público. A reunião deste domingo está marcada para as 14h40. A previsão é de que às 15 horas o missionário já esteja no altar entregando a palavra de Deus. E vale lembrar que sempre que o missionário R.R. Soares vem a Curitiba, muita gente tem a vida transformada pelo poder do Evangelho. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.